determinantes para o caminho do sucesso profissional, pessoal, profissional, empresarial. Começando, eu vou fazer uma prévia apresentação minha, Odécio de Seudrázic, diretor da Rede Ideal. Vou passar também para Grace, fazer uma prévia apresentação, depois ela passa para o professor Diego e por Diego, para o João também, que está presente conosco aqui, para que eles se apresentem. Boa noite, eu sou a Grace, eu sou formada em contabilidade pela Unisc, eu possuo especialização em controladoria, eu faço parte da Rede Ideal e eu vou falar um pouquinho sobre a introdução da análise de crédito. Olá, uma boa noite a todos, me chamo Diego Limberger. Primeiramente, dizer que é uma alegria estar aqui poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento com os nossos telespectadores. Eu sou analista financeiro, trabalho há mais de uma década na indústria, em especial na indústria do tabaco, e também sou professor na Ideal Escola Técnica. Da minha fala de hoje, dentro do contexto da análise de crédito, eu vou enfatizar um pouco em dois tópicos que são caráter do empresário, perante a instituição financeira, e também colateral, que são as garantias que o empresário pode fornecer ao agente financeiro para conseguir ter um crédito. Boa noite, me chamo Diego também, sou formado em Ciências Contábeis pela Unisc, pós-graduado em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e empresário no ramo financeiro na área de consignados e factory. E eu vou falar um pouquinho sobre o dia a dia, citar alguns exemplos lá de como é que a gente faz algumas análises de crédito, tentar trazer alguma coisa importante para todos nós. Muito obrigado pela atenção e reforçando então a satisfação de nós podermos nos comunicar por esse meio Zoom, Facebook e também pelo YouTube, quem nos está assistindo. Obrigado pela presença. O caminho para percorrer e atingir o sucesso pessoal, profissional e de empresas que eu vou falar hoje, mais especificamente os dois anteriores, se assemelham, tanto com pequenas adaptações, tanto pessoal como profissional, ele se assemelha a esse caminho que é uma trajetória em 3 estágios. O primeiro estágio é até chegar a escolher um parceiro, escolher uma profissão, ou principalmente, que eu vou falar hoje, escolher uma oportunidade, ou construir ou criar uma oportunidade, visualizar no contexto que a gente vive a oportunidade. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é a execução do processo em si, tanto a realização das atividades, colocar em funcionamento, esse é o segundo estágio. E o terceiro estágio é uma correção, uns ajustes necessários que acontecem pelo desenvolvimento das nossas atividades do dia a dia, a execução do processo e visualizando o contexto dos cenários futuros, dos cenários que estão se apresentando para ter essas adequações. Então, antes do início, a execução e durante o pós. No início, naquele primeiro estágio, nós temos determinantes para construir esse caminho, essa nossa trajetória, muito mais voltadas para o comportamento das pessoas, para o comportamento de cada um de nós. Então, são voltadas muito mais aos perfis comportamentais. Perfis comportamentais que nos dão a atitude, que nos dão a autoconfiança e que nos dão a amplitude de enxergar o horizonte, ou enxergar a oportunidade. Então, para eu poder fazer uma escolha do segmento, do ramo, da oportunidade, de abraçá-la, eu tenho que tomar uma decisão de escolher, eu tenho que ter atitude. Eu tenho que ter autoconfiança que, pela visualização, pela observação, pela experiência vivida, que eu confio no tato, eu enxergo como posso executar esse meu projeto. E a amplitude é inserir esse contexto, esse projeto meu, na comunidade. Então, isso é amplitude, autoconfiança, atitudes são predominantes de quem começa o negócio. Atitude não é o que eu vou fazer um negócio, amanhã eu vou decidir, daqui a 1 ano, 2 anos, daqui a pouco 100 anos, e não tomei atitude de fazer algo. Não tomei atitude no lado pessoal de pedir a fulana em namoro ou vice-versa, Então, a mesma coisa de começar um negócio. Eu tenho que tomar uma atitude aqui e agora. Ou definir, eu vou em 3 meses, um prazo, tomar essa atitude, tomar a decisão de fazer o projeto acontecer. Então, esses comportamentos são muito mais importantes nesse primeiro estágio
E no segundo estágio, na execução das atividades, nós partimos para competência. Como é que se adquire competência, conhecimento, know-how? Se adquire pela observação também, se adquire principalmente pela experiência e se adquire trabalhando com os pais no contexto onde se visualiza, pela observação, observando o meio, e também pela formação. Então, esses 3 contextos são importantes para a execução do processo. Essa execução do processo, ela se dá também, esse segundo estágio, em 2 fases. A primeira é, vamos falar, quem comanda o projeto, ele se liga à amplitude lá do início com o DISC, que é voltado a resultados. O DISC quer dizer o D e o I, as iniciais do sistema DISC, né? Que são pessoas mais predominantemente dominantes, pessoas mais voltadas a resultados, pessoas mais influenciadoras, que têm essa primeira, do segundo estágio, a primeira fase, que é definir o caminho certo, ou seja, fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa é polir aquele projeto inicial. Tudo na vida a gente faz 2 ou mais vezes. Primeiro a gente pensa, depois a gente executa e depois, na sequência, a gente ainda corrige e ajusta, né? Então, pelo menos 2 vezes. Então, nessa segunda etapa, já foi pensado anteriormente, nós vamos agora fazer um plano de ação prático que é para ser eficaz, para fazer a coisa certa, para tomar o caminho certo, que venha a ter em cima do resultado que a gente quer atingir, objetivo que a gente quer alcançar. Na segunda fase desse segundo estágio, nós temos que partir para eficiência. E para eficiência, nós temos várias coisas que têm que funcionar, várias atividades, vários processos, e um deles nós vamos falar hoje, que são fundamentos e ferramentas para a tomada de crédito, que todas as empresas precisam disso, né? Então, nessa segunda fase, é a eficiência do processo, é a precisão, fazer com segurança, e é a segunda parte do DISC, né? Que é fazer com segurança, com precisão e com sociabilidade dentro do contexto de executar com eficiência, ou seja, o complemento da primeira. A primeira é fazer a coisa certa, e na segunda fase que nós estamos começando hoje, e que é o Business Talk, o objetivo, que hoje estamos com nossos aqui presentes, levando o conhecimento deles, nós vamos também convidar, numa segunda etapa, empresários que têm experiência, que vão nos contar e falar conosco sobre como no processo tal, se consegue mais eficiência para que o objetivo seja alcançado, que é sempre solucionar, levar algo de útil, levar algo de necessário para quem precisa, que é o nosso cliente. Então, terminado o segundo estágio, que é composto pela eficácia, fazer a coisa certa, e pela eficiência, fazer certa coisa. Essa explicação de eficácia e eficiência, eu já falei em tema anterior, mas esse é o contexto do miolo, da execução das atividades. Para finalizar, nós temos a questão de observar o que nós fizemos certo no dia a dia, no contexto, e que tem que ser valorizado, que não fizemos certo tem que ser eliminado. E, principalmente, visualizar os horizontes daquele nosso planejamento, o que tem que ajustar para que o objetivo e o caminho concreto se realize. Obrigado. Eu vou passar daí para a Grace fazer a apresentação dela já dentro do tema dela e depois ela passa para os demais colegas. Ok, obrigada, seu Odécio. Eu vou falar então um pouquinho sobre a introdução da análise de crédito. No passado, o departamento, o setor de crédito, ele não era considerado estratégico dentro da organização. O foco ele estava sempre no setor de vendas e no setor de compras. Mas com a globalização, com a expansão do mercado nacional e internacional, se teve um crescimento, então, muito significativo da inadimplência. Com isso, então, as organizações elas passaram a se preocupar mais com o risco do mercado. E assim, paralelamente, acabou surgindo, então, a necessidade do mercado de crédito. A análise de crédito, ela passou a ser uma das ferramentas mais utilizadas pelas empresas, pelas organizações, para reduzir e controlar os riscos inerentes às operações, às negociações de crédito. A análise de crédito, ela visa avaliar a capacidade financeira que uma pessoa física ou uma pessoa jurídica ela possui para amortizar uma determinada dívida que ela pretende contratar. Além disso, existem algumas etapas, alguns processos
que são necessários para a análise da concessão do crédito, que seria, digamos, os 5 Cs do crédito. O primeiro C, então, seria a capacidade. Qual seria a capacidade do solicitante de honrar seus compromissos antes que seja concedido o crédito? Para que assim, então, que a gente se evite, então, deter a inadimplência. O segundo C, então, seria o caráter, né? Avalia o histórico financeiro da empresa, verificando a existência de empréstimos anteriores, para ver se a empresa ela pagou, se ela pagou em dia, se teve atrasos, né? O terceiro C seria de capital, que refere-se ao estudo do patrimônio líquido da empresa e, nesse caso, visualiza-se a capacidade que a empresa tem de dispor de outros recursos para investir no seu próprio negócio. Dando continuidade, então, o 4C do crédito seria o colateral, que procura demonstrar a capacidade que o cliente tem em oferecer garantias colaterais, ou seja, né, quais as garantias que ele tem para dar em troca do empréstimo, para que o solicitante, caso não cumpre, a pessoa tenha a garantia, certo? O nosso quinto C, então, o último seria condições, que está ligado a fatores externos que poderiam, de alguma forma, afetar a empresa, prejudicando, assim, a capacidade dela de honrar os seus compromissos. Esses seriam 5 Cs do crédito, eles seriam os norteadores. Mas, claro, né, que além desses é importante ter um bom nível de sensibilidade também na análise do crédito. É preciso ter um equilíbrio nisso. Agora eu vou passar para o professor Diego, então, para ele comentar um pouquinho mais sobre as ferramentas do crédito. Ok, Grace. Eu me recordo, alguns anos atrás, quando eu iniciei a auxiliar o processo de tomada de crédito junto com os bancos, né? Bancos ou agentes financeiros, e eu me perguntava assim, por que as instituições financeiras e os bancos precisam saber tanto da empresa no qual eles estão iniciando um relacionamento. E hoje eu entendo que o banco, quando fornece um crédito para um empresário, ele tenta criar mecanismos para minimizar ao máximo o risco de inadimplência, né, depois do vencimento do prazo de quitação do crédito. E nesse ponto, um dos Cs que você comentou ali é o caráter. E ele é muito importante, porque ele é o cartão de apresentação do empresário para uma instituição financeira. O que é? O que é o caráter, né? São as informações referentes à índole e à reputação da empresa. E por mais que a sua empresa tenha um bom nome no mercado, seja uma empresa conhecida, não é o suficiente, muitas vezes, para uma instituição financeira pegar e disponibilizar um crédito para você. Você precisa fornecer, como empresário, né, alguns documentos específicos que vão dar segurança para o banco ou para o agente financeiro para seguir a operação de crédito. Eu fiz hoje à tarde uma busca das últimas operações, em qual eu auxiliei a estruturar lá, para verificar quais foram os documentos mais solicitados pelas instituições financeiras, né, aqueles em comum. E eu fiz uma lista aqui de alguns documentos que são muito comuns. Primeiro, certidão negativa de protesto. É um documento emitido pelo cartório de títulos e protestos da sua cidade, demonstrando que, se há algum protesto, né, contra o CNPJ da sua empresa. Se a certidão é negativa, você está dizendo que, ó, eu não tenho nenhum protesto contra a minha empresa. Recentemente também, os bancos e agentes financeiros têm solicitado certidões negativas de embargos ambientais, que são emitidos pela FEPAM e pelo IBAMA, por exemplo. É um documento novo, começou a ser solicitado a partir do ano passado para cá, mas é bem interessante, né? A partir dessa certidão negativa, você está demonstrando que a sua empresa não tem nenhuma ação, nenhum processo ambiental contra ela. Também certidão negativa de débitos referentes a tributos municipais, estaduais e federais, emitidos pelas secretarias da Fazenda. Certidão de regularidade do FGTS, é um documento que é emitido que comprova que a sua empresa está em dia com o pagamento do fundo de garantia dos seus funcionários. Certidão judicial civil, que é emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado, e ali vai ser listado todos os processos que a sua empresa
está enfrentando, sejam eles trabalhistas ou não. Para que isso, né? Para o agente financeiro ou para o banco ter uma noção de problemas que você pode ter com processos judiciais, com perda em processos judiciais. E por último também, certidão de alienação fiduciária. Ela é emitida também pelo cartório de protesto da cidade e ali vai listar todos os demais empréstimos e financiamentos e tomadas de crédito que a sua empresa tem. Instrumento importante. A certidão de alienação fiduciária também é um instrumento muito importante, porque é ali que a instituição financeira vai ver todos os empréstimos, todos os recursos que você tomou e os prazos de pagamento. Daqui a pouco, para ver se você não está tomando um novo crédito, simplesmente para quitar outro que está para vencer. Isso faz parte também do processo de análise de crédito. E esses documentos que eu listei, hoje em dia, com a tecnologia, você consegue a emissão deles facilmente. Alguns são fornecidos online, gratuitamente. Você simplesmente entra nos portais ali dos órgãos públicos, coloca o CNPJ e você consegue fornecer, você consegue emitir esses documentos. Então, esse seria o caráter, né? É você apresentar através de documentação a reputação da sua empresa. E outro ponto interessante e bem importante que eu queria comentar também é o outro C, que é o collateral, que é a capacidade, como a Grace comentou, né, que é a capacidade de fornecer uma garantia em troca do crédito. Essa garantia ela pode ser hoje de duas formas. Ou ela pode ser uma garantia real ou uma fidejussória. Essa fidejussória, que é um nome um pouco meio estranho, né, seria o quê? Seria a empresa, quando tomar o crédito, apresentar uma espécie de fiador ou avalista, uma pessoa jurídica, que se compromete ao final do prazo, né, do crédito, se a empresa não tiver condições de quitar essa dívida, ele vai assumir essa dívida para ele. E quem pode ser essa pessoa dentro da empresa? Normalmente é alguém da cadeia societária, ou um presidente, ou um diretor, né? Uma pessoa que também vai ter que passar por uma análise de créditos, né? Quando você opta por fornecer um colateral do tipo avalista ou fiador, a pessoa jurídica que vai ser informada, ela também vai passar por uma análise de crédito, né, para a instituição ter certeza de que ela vai ter condições de arcar daqui a pouco com essa dívida lá no final do prazo. E a outra forma de collateral é a chamada garantia real, que é o quê? Que é quando a empresa oferece um bem móvel ou imóvel como garantia daquele empréstimo. Você pode, por exemplo, ofertar como garantia um imóvel fazendo uma hipoteca. Se você tem uma pequena indústria, você pode oferecer essa pequena linha de produção ali como um penhor industrial, né? Como um penhor industrial. Ou então, se você tem uma mercadoria em estoque, você pode também oferecer ela como garantia, criando aí o chamado penhor mercantil. O que é interessante observar com relação às garantias reais é que normalmente incide uma taxa de cobertura sobre elas. Vamos pegar um exemplo simbólico. Se você tomar um crédito de R$100 mil com uma instituição financeira, você vai ter que entregar um pouco mais em garantia. Esse um pouco mais varia de 10% a 25% do valor. Isso varia conforme a instituição financeira. Por exemplo, se você tomar um crédito de R$100 mil e você optar por ofertar uma garantia real, você terá que entregar entre 100.100 e 100.025 mil reais em garantia. E quando você opta em garantias reais, normalmente as instituições financeiras também solicitam a participação de uma terceira pessoa na operação, que é o chamado agente de garantia. O que é o agente de garantia? É uma empresa especializada ou algum profissional, algum técnico que vai avaliar o bem que você está ofertando e certificar de que ele está dentro de um padrão de mercado. Por exemplo, se você opta por entregar como garantia a planta da fábrica da sua empresa, vai ter que ir lá um engenheiro avaliar e definir um valor. Quanto vale a sua fábrica? Para ver se ela se encaixa também dentro do valor da tomada de crédito. Porque o banco ou o agente financeiro, vai ter um conhecimento mais financeiro, mas ele não vai ter um conhecimento exatamente do seu negócio, ali, das suas mercadorias. Né? Eu acredito que da parte de caráter e colateral seja isso. Né? Eu queria só complementar dizendo o seguinte, ó, nós já tínhamos na conversa do mês passado meio que falado isso, eu acho importante enfatizar. Né?
Linhas de créditos, todas as instituições financeiras disponibilizam, né? Umas com análise de crédito um pouco mais criteriosas, outras nem tanto. E o que é importante comentar para os nossos telespectadores é o seguinte: não é porque uma determinada instituição financeira não tem uma agência física na sua cidade que ela não tenha condições de te atender e te oferecer uma linha de crédito. Hoje em dia, com a tecnologia, você consegue, como nós estamos fazendo aqui, nós estamos conversando, dialogando, cada um no seu espaço, você consegue também se comunicar com os agentes financeiros aí e ter acesso a linhas de créditos bem interessantes. Obrigado. Passo agora para o Diego. Obrigado, Diego. Acho que no que tu comentou ali, um dos principais que a gente analisa lá na empresa é o caráter e o potencial de pagamento futuro da empresa, né? Mas o que eu queria trazer hoje para vocês é uma ideia diferente um pouco de análise de crédito, né? Porque muitas empresas utilizam o setor financeiro de análise de crédito simplesmente para dizer assim, ó, pode vender para esse cliente ou não pode vender para esse cliente. E ela tem muito mais utilidades, né, análise de crédito. Vou dar um exemplo de um cliente meu lá, o seu João. O seu João, ele tinha a política de crédito da empresa dele engessada. Ó, eu só vendo se o cliente vier aqui me pagar 50% de entrada e assinar o pedido aqui, aí eu entrego a mercadoria. E aí um dia ligou o Luciano para ele. Ó, a loja do seu João é de material de construção, né? Tô construindo aí na sua cidade, tal, vou precisar que tu entregue uma mercadoria para mim. Só que eu não posso ir aí e tal, tu consegue emitir um boleto para mim entregar lá, ia dar uns 50 mil reais, entregar e emitir um boleto para 30 dias? O João disse, não, tu tem que me pagar 50% de entrada e o resto, e vim aqui assinar o pedido, senão eu não vou entregar nada. E o Luciano disse, sem saber que o Luciano era, né, nem perguntou. E aí o Luciano disse, não posso ir aí e tal, e bom, então vamos deixar assim. Aí o Luciano desligou o telefone, ligou para o concorrente dele, para o Pedro. E o Pedro atendeu, né, com uma política de crédito totalmente diferente. Eu quero comprar 50 mil reais em mercadoria e tal, materiais de construção, tu entrega na minha obra e tal. Não, vamos analisar e tal, me passa seu CPF, eu passo para o financeiro, né? E aí o Luciano passou o CPF lá, o financeiro digitou o nome do Luciano, Luciano Hang, né? Será que o João não perdeu essa venda, né, de 50 mil reais? Só por dizer que a política de crédito era aquela e pronto, né? Exatamente. Outro exemplo, né, que o Guilherme queria comprar um notebook, né? E aí o Guilherme foi lá e mandou um e-mail para duas lojas, lá, a loja da Maria e a loja do Fernando. Eu preciso de um notebook bom para os meus trabalhos diários e tal, mas tem que ser bom. Tá, beleza. A Maria respondeu lá, que é um notebook bom, eu vou mandar o Zay, porque eu tenho aqui de 15 mil reais aqui, e mandou o orçamento. E o Fernando, primeiro ele pesquisou, mas quem é esse Guilherme que está me mandando? Qual é a renda presumida dele? O que ele tem? Todas aquelas informações que tu passou antes do CES, né? Isso tudo a gente consegue tirar online hoje, né? E ter acesso a essas informações, né? E ele pesquisou, o Guilherme, ele recebe um salário mais ou menos de 2 mil e pouco, trabalha bastante tempo na empresa, mas eu não posso oferecer um notebook de 15 mil reais para o cara que ganha só ganha a renda de 2 mil. Então, eu vou oferecer um notebook bom para a realidade dele, né? E foi lá, ofereceu. Daí, a minha pergunta, quem tem mais chance de vender? A Maria ou o Fernando, né? Então, nessa ideia que eu queria despertar um pouquinho, assim, de que a análise de crédito serve para identificar o perfil do cliente e saber o quanto eu posso oferecer para ele, né? Não necessariamente, se eu vender, o cliente me quer me comprar 100 mil reais, eu vendi, fiz um bom negócio. Depende, talvez ele poderia ter comprado 200, né? E eu não vendi o suficiente para ele, para a realidade dele, né? Esse é um dos aspectos, né? E queria compartilhar também com vocês um pouquinho de como é que é o nosso dia a dia, assim, dessa análise de crédito, né? Isso é uma coisa que diariamente ocorre lá na empresa, né? E o primeiro passo que a gente tem que analisar, para quem, no caso, está vendendo, né? No caso, na análise de crédito, se não é fraude, tá? Esse é o primeiro passo. Não adianta nada o resto da análise, primeiro a gente tem que detectar, é fraude ou não é. Esses dias teve um cliente meu lá que uma loja de celular, vendeu o celular, uma empresa ligou, quero celular tal, me manda o celular e um boleto para 30 dias. A empresa super boa, foi lá, entregou o celular, boleto para 30 dias, entregou para o funcionário que era o último dia de serviço dele. A empresa, eu não comprei celular, eu não quero saber, eu não fiz o pedido. O que ele fez? Não identificou se a pessoa que comprou era a pessoa correta que tinha poder de compra, né?
Então, a primeira análise que a gente faz, é fraude ou não é, né? E depois dessa análise, a gente consulta histórico de pagamento, se tem restrição ou se não tem, nesses protestos que tu citou antes, se tem veículo no nome, se esse veículo é financiado, que veículo é esse, se tem processos no nome, se a Manu que está nos assistindo aí sabe que eu adoro olhar um processo, se é réu, se é autor, né? Porque daí tu já tem uma ideia do caráter, como é que foi o passado da pessoa, né? Não necessariamente o passado, ele se espelha no futuro, né? Mas ele te dá uma ideia bem bacana do que acontece, de como é a pessoa, né? Então, hoje existem muitos sistemas que trazem para nós essas informações assim, bem atualizadas de telefones, de se tem restrição, se não tem, muitas ferramentas gratuitas na internet que a gente pode consultar. E a mensagem que eu queria deixar assim, nessa live, que eu adoto muito lá na nossas empresas, é: compre informação. A informação, ela não é cara. O que é caro é o erro. Se a gente sabe o que a gente está fazendo, se a gente não erra, ela se paga muito fácil. Né? Então, compre informação, faça negócios com pessoas que possuem a informação e que ela se paga com certeza no longo prazo. Então, quero agradecer aí, muito obrigado. Espero ter contribuído aí com a participação. Se tiver alguma dúvida também, a gente pode deixar à disposição sobre o nosso dia a dia, né? Então, eu gostaria de agradecer também a presença bastante significativa que hoje nós tivemos no Facebook, no YouTube, que nos assistiram. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira, que todas as quartas-feiras temos um Business Talk para levar conhecimento, para buscar conhecimento, para semear ou espalhar o conhecimento e buscar no dia a dia soluções que ajudam a todos que venham a contribuir ou a nos assistir, ou ser clientes, ou ser assinantes, ou ser alunos, ou serem parceiros do dia a dia. Obrigado.